Olá pessoal, estamos de volta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre doença venosa crônica e aí a gente vai abordar esse conteúdo relacionado às doenças, à fisioterapia vascular periférica, angiologia, né? E aqui eu gostaria de primeiramente trazer uma contextualização sobre a situação das doenças venosas crônicas. Primeiro dizer que existe uma variedade importante de prevalência dessa doença, ou dessas doenças, são várias. Nós temos algumas doenças específicas que cursam com refluxo ou com obstrução, mas as doenças venosas crônicas, elas possuem uma prevalência importante, mundialmente falando, e por acometer mais os membros inferiores, termina que a gente tem um certo grau de incapacidade nessa população que é acometida pela doença venosa crônica, né? E aqui só para ressaltar que quando eu me refiro à doença venosa crônica, pelo fato de ser principalmente nos membros inferiores, nós estamos falando aqui de doenças venosas crônicas periféricas, ou seja, que acometem uns membros inferiores. Então vocês podem ver na literatura tanto como doença venosa periférica, como doença venosa periférica crônica, tá? Então tem algumas terminologias um pouco diferenciadas aí na literatura, mas que de modo geral estamos falando da mesma situação, que é aquele conjunto de doenças venosas que acometem principalmente os membros inferiores e, portanto, gera algum grau de incapacidade importante. E vale aqui dizer que dentre essas doenças, né, nós temos a tromboflebite, a trombose venosa profunda, que também é bem comum. Nós temos as doenças, as variações de doenças relacionadas às varizes, mas a principal condição ou a principal doença, tá, relacionada às doenças venosas crônicas ou aquela que é mais comum é a insuficiência venosa crônica, né? Portanto, ela é a mais comum. Então é importante que nós, vocês enquanto futuros fisioterapeutas, tenham em mente essas características e possamos então realizar a nossa atuação de modo mais apropriado. A atuação voltada para as doenças venosas, elas possuem uma característica bem diferenciada em relação às doenças arteriais periféricas. Então existe uma distinção. Nós não podemos tratar o paciente com doença venosa igual ao paciente com doença arterial periférica. A gente geraria uma piora provavelmente do quadro do paciente de doença venosa, por exemplo, e vice-versa, tá? Então, aqui já tratando e puxando um pouquinho para a insuficiência venosa crônica, eu vou falar um pouquinho dela, mas num contexto geral que a gente possa abranger as doenças de modo geral, né? As doenças venosas periféricas, crônicas de modo geral, mas eu vou focar exatamente um pouquinho mais na insuficiência, porque ela de fato é a que mais gera algum dano, ou é a mais frequente, né, a mais comum dentre as doenças venosas periféricas crônicas, tá? Então, a insuficiência venosa crônica, ela é uma dessas doenças venosas periféricas, né? Então, a gente, a partir dessa condição da insuficiência das válvulas venosas, né, portanto, quando a gente se refere à insuficiência, porque de algum modo aquela estrutura anatômica ou aquele órgão, ele não está dando conta de realizar a sua função como deveria. Então as válvulas deveriam sustentar esse sangue que se acumula, jogando, levando, encaminhando esse sangue para um outro compartimento sem que tivéssemos perda, ou seja, sem refluxo. Então, o sangue que sobe para um outro compartimento, essa válvula, ela deveria sustentar esse volume de sangue. O que acontece com a insuficiência venosa é que essa válvula não tem condições de suportar aquele volume, então ela perde total ou parcialmente esse volume, ou seja, em vez de ele ficar contido nessa câmara venosa, ele escapa, ele tem um refluxo. Então, o fluxo é para cima e o refluxo é o retorno. Então, a gente tem um problema aí envolvido. Então, essa condição, ela gera uma série de manifestações clínicas que são relacionadas à anormalidade nesse sistema venoso, né? E que é importante dizer, primeira coisa que eu mostrei, que eu comentei, foi esse refluxo. Então a gente pode ter
um refluxo por conta da insuficiência da válvula, mas nós podemos também ter obstruções nesse sistema venoso, que também pode dificultar o papel das válvulas venosas. E às vezes alguns pacientes podem ter as duas condições associadas, tanto de obstrução quanto de refluxo. Tá? Então eu posso ter um paciente com um quadro de insuficiência venosa decorrente de uma obstrução, e eu posso ter um quadro de insuficiência venosa que gere somente uma alteração que curse com refluxo, tá? E eu posso ter as duas condições. E vale dizer que essa insuficiência e as doenças venosas crônicas, no caso periféricas, elas podem estar envolvendo tanto o sistema superficial como o profundo venoso, tá? E também as suas interconexões, tá? Que são as veias perfurantes ou as veias comunicantes, tá? Além disso, eu posso ter tanto o acometimento superficial como o profundo das veias. Então, tudo depende do grau de evolução da doença, né? Esse processo de insuficiência de válvula, ele vai gerando eu vou dizer que uma progressão de problemas, uma cascata de problemas. Então a gente pode ter um início com a característica de uma varize de pequeno diâmetro, que são as telangiectasias, são as pequenas varizes ou as dilatações das vênulas. São aquelas varizes bem pequenas que a gente consegue observar ao longo da pele de um paciente, do membro do paciente, mas isso, se tiver em várias áreas, em várias regiões, isso pode ir evoluindo ao passo de gerar uma complicação maior ou uma progressão mais danosa da doença, com o aumento do diâmetro ou das dilatações das varizes, processo inflamatório, mais refluxo, mais obstrução, e a gente tem uma bola de neve se formando aí. Então, de modo geral, a insuficiência venosa ela está relacionada, de fato, a uma insuficiência de válvula. Essa insuficiência por si só, ela gera um refluxo, mas também podemos ter insuficiência causada por quadros obstrutivos. Então, há a possibilidade de ter uma insuficiência venosa crônica de perfil específico, isolado, tanto de refluxo como obstrutiva, mas também um perfil misto, que tenha ambas as situações. E essa insuficiência ela não está só relacionada ao sistema superficial de veias, mas também ao profundo ou em ambos os casos, tá bom? Então, quais são os fatores que podem estar relacionados a essas doenças venosas periféricas e aqui em especial a insuficiência venosa crônica? Nós temos aqui vários fatores que podem estar relacionados e nós temos a intersecção ou a interrelação de fatores tanto genéticos, próprios, biológicos do sujeito, como também fatores ambientais, fatores de riscos associados. Então, por exemplo, a idade, que a gente sabe que pessoas com idade superior a 50 anos, elas têm uma maior tendência e, portanto, a doença, a insuficiência venosa crônica, ela é mais prevalente nessa população com idade superior a 50 anos. Mas eu quero dizer para vocês, e eu comentei isso em outros momentos, também com relação à doença arterial, de mesmo modo, eu repito aqui na doença venosa, o fato não é apenas o idoso ou a pessoa acima de 50 anos que vai ter uma doença venosa. Nós estamos vendo cada vez mais jovens com idade de 30 e até menos apresentando esse tipo de característica. Vocês mesmos podem, de repente, começar a fazer uma autoavaliação do membro e podem ter essa observação de identificação de alterações venosas, né? E com cansaço na perna, cansaço no membro, a presença de algumas varizes, telangiectasias, que são varizes pequenininhas. Então, é comum até ter em pessoas, em adultos jovens. Então, essa questão idade, ela é baseada numa maior frequência nessa população, mas isso não elimina a possibilidade de termos pessoas jovens apresentando doenças venosas periféricas. O sexo, de fato, feminino é o mais acometido, também tem relação direta com o número de gestações. Então, mulheres com maior número de gestações e idade superior a 50 anos são aquelas que experimentam maior ou que tem a maior tendência a ter doença venosa periférica, em especial insuficiência venosa crônica, tá? A obesidade também é um fator, só que a obesidade e a pouca mobilidade, tá?
da pessoa, do sujeito, eles são considerados na literatura como fatores associados à insuficiência venosa e algumas doenças venosas crônicas. Só que, na verdade, isso ainda é contestado, ainda não existe um direcionamento unificado acerca disso. Então, a obesidade, ela figura como um provável fator de risco, tá? A questão, e a mobilidade, a baixa mobilidade também é um provável, mas não é unanimidade, é isso que eu quero dizer para vocês. A história familiar, que por questões hereditárias, de ordem genética, elas também figuram como fatores de risco, principalmente para o aparecimento, né, pela doença venosa periférica, nesse caso, varizes ou insuficiência venosa congênitas ou de ordem primária, são aquelas relacionadas mais a fatores familiares, fatores hereditários, tá? Agora, adicionalmente a esses fatores que são mais conhecidos, nós temos fatores que são complicadores. Então, por exemplo, o tabagismo, o uso de contraceptivos orais, a terapia de reposição hormonal estrogênica, tá? E ortostatismo continuado, eles aparecem também na literatura como sendo fatores que podem, veja, não fatores de riscos para o aparecimento isoladamente, mas os contraceptivos, a terapia de reposição hormonal e o ortostatismo, principalmente esses três últimos, eles são mais fatores complicadores. Então, se a pessoa ela já tem uma doença venosa periférica, por exemplo, insuficiência venosa crônica, e ela faz uso de contraceptivos ou faz terapia de estrogênio ou passa muito tempo de pé, esses três fatores eles vão piorar as crises, a dor, as varizes, vão gerar maior complicação. Então, esses são fatores que vão piorar a situação. O fumo, como em tantas outras condições, ele é um fator que figura nesses dois aspectos. Ele tanto pode ser um fator de risco importante, porque ele é um fator importante para eventos cardiovasculares, então isso por si só já culmina ou já ocasiona em problemas tanto no sistema venoso, como no sistema arterial, como no sistema linfático. Então, o tabagismo ele é um número 1 de problemas relacionados ao sistema grandão cardiovascular. Então, aqui ele entra nas duas bandejas aqui, então ele entra nas duas questões. E os demais que eu adicionei aqui, eles são fatores que vão gerar uma complicação, eles vão piorar o quadro do paciente. As manifestações clínicas que o paciente relata podem estar piores pelo fato de, por exemplo, ficar mais tempo de pé, tá? Então, uma profissão como, por exemplo, de professor, que fica muito tempo em pé, não na atualidade, a gente passa mais tempo sentado na frente do notebook, do computador, mas na situação de um professor, né, numa situação comum, corriqueira da profissão, é uma pessoa que tem uma alta tendência de varizes, principalmente professoras, né? E aqui tem um fator hormonal, tá, que explica essa tendência da mulher, mas esse é um fator importante que, se a pessoa já não tiver, ela pode ter, se ela já tiver, melhor dizendo, varizes, por exemplo, o fato de ficar muito tempo de pé vai piorar a situação. Então, cansaço nas pernas, sensação de peso importante, edemas, tá? Isso é uma fala recorrente entre pessoas que passam muito tempo em pé na posição ortostática, tá bom? E aqui, gente, só fazer um ponderamento, um equilíbrio entre fatores genéticos e fatores de riscos outros. Então, existe até que ponto os fatores genéticos eles podem ser isoladamente gerarem essa propensão a ter doenças venosas periféricas, e até que ponto os fatores de risco podem sozinhos gerar a doença venosa. Isso ainda está em discussão. O que a gente sabe hoje em dia é que os dois fatores eles são importantes. Os genéticos, eles predispõem que aquela pessoa ela tenha uma insuficiência venosa. Então, por exemplo, se a sua mãe, você mulher, a sua mãe tem doença venosa, tem varizes importantes no membro, você tem uma alta tendência de também ter. Agora, você necessariamente terá tanto quanto a sua mãe tem, por exemplo, isso é uma questão que vai depender dos fatores de risco.
Então, você fica muito tempo de pé, você por exemplo, teve várias gestações, você fuma. Então, existe a gente tem que equilibrar e tomar cuidado. Nem só o fato de ter uma hereditariedade isoladamente, isso não é um fator decisivo, assim como isoladamente, só os fatores de riscos também não são decisivos, tá bom? Epidemiologicamente falando, a gente está lidando aqui com uma doença que tem, como eu falei para vocês, de modo geral, ela tem um acometimento relativamente baixo na população, de 1 a 3%, mas isso é variável de acordo com a doença, de acordo com a região, tá? Eu digo região do mundo, então países com maior fator financeiro, países com maior condições, onde as pessoas têm maiores condições financeiras, é onde a gente tem maior índice de doenças venosas periféricas, assim como doenças arteriais periféricas. Quanto à mortalidade, a insuficiência venosa crônica, por exemplo, ela possui uma baixa mortalidade. Só que, por mais que ela não mate tanto, né, vamos dizer, por mais que as pessoas não morram com frequência por conta de uma doença venosa crônica, com exceção da trombose venosa crônica, que é uma condição importante e pode ser mortal por gerar outros problemas como o embolismo pulmonar ou um acidente vascular encefálico, por exemplo. Mas a doença venosa, a insuficiência venosa crônica, por mais que ela não gere uma alta mortalidade, ela é uma doença que tem uma importante incapacitação, principalmente quando a gente fala de adultos jovens. Então, quando eu olho para o aspecto econômico e de produtividade de um país, de uma nação, é importante considerar que, por mais que não haja uma alta mortalidade por doença crônica, doença venosa crônica, é importante salientar que ela é incapacitante e que, dependendo do nível, do grau da condição venosa, da doença venosa, que a gente vai ver na sequência, isso pode sim ocasionar em importante incapacidade do sujeito, tá? Então é um ponto a ser considerado. Quando a gente pega as úlceras, lembra das úlceras, aquelas feridas ulcerativas? Quando a gente considera todo o cenário de úlceras e possibilidade de úlceras do sistema circulatório, arterial e periférico, 80% de quem tem úlcera é causado por úlceras, são úlceras venosas. O que eu quero dizer com isso é que quase todas as ulcerações são de origem venosa, tá? Então isso é importante falar, porque a pessoa com doença venosa, ela quase sempre vai ter uma ulceração, tá? Com a progressão da doença, a úlcera ela aparece, ela vai e volta algumas vezes. Na doença arterial, a ulceração ela faz parte de um processo final, essa pessoa vai tomar cuidado ainda ali na claudicação intermitente, aquela coisa toda, ela pode evitar a úlcera. Na doença venosa, a ulceração ela é um pouco mais comum, ela é um pouco mais, ela caracteriza a doença venosa, a presença de úlceras, né? E outra coisa que é importante salientar é que, por conta das ulcerações, por conta da necessidade de ter meias compressivas e uma série de cuidados, a doença venosa crônica, a doença venosa periférica crônica, como a IVC, insuficiência, ela termina gerando um custo muito elevado para os pacientes, porque ele precisa ter consultas médicas, precisa fazer drenagem linfática, precisa fazer comprar as meias compressivas. Então, tem uma série de custos que são inerentes à doença que não passam despercebidos. Então, só nos Estados Unidos, por exemplo, são gastos em torno de 2 bilhões, certo? de dólares voltados somente para o tratamento de doenças, de pessoas com doença venosa crônica, né? Doenças periféricas. E a prevalência, quando a gente olha para os graus, né? O que a gente observa é que a maioria das pessoas que têm doença venosa crônica, por exemplo, a insuficiência, a maior parte delas são de grau leve. Isso é um aspecto muito positivo, enquanto que os casos mais severos correspondem a 1 a 5% de toda a prevalência, vamos dizer assim, de doenças venosas crônicas periféricas, tá bom? Então, como é que acontece? Eu falei para vocês anteriormente que a gente pode ter o desenvolvimento da doença venosa por meio de uma obstrução,
por meio da insuficiência de válvulas, ou por meio até, agora adicionando essa informação, de uma falha na bomba muscular. Então, eu digo, quando falo em falha em bomba muscular, é um déficit de contração ou déficit de força muscular que faz com que a não contração, ou a baixa ou a menor força muscular, faz com que esse sangue, esse retorno venoso, ele não aconteça. Então, seja por obstrução, por falha na válvula ou por falha na bomba, falha na válvula, eu estou falando de insuficiência da válvula venosa, tá bom? Seja por qualquer um desses três motivos, a gente vai ter uma condição que é basal para a doença venosa crônica, que é a hipertensão venosa. E o que é a hipertensão venosa, gente? Ela é resultante exatamente do acúmulo de sangue. Então, se o sangue não retorna, ou seja, o retorno venoso ele não acontece por obstrução, por problema na válvula, ou por um problema na bomba muscular, por exemplo, a panturrilha insuficiente, com algum tipo de déficit muscular, o que acontece é que aquele membro vai ficar com acúmulo de sangue. E esse acúmulo de sangue, o que acontece? Se está mais sangue do que deveria dentro do vaso, e a veia é um vaso distensível, tá? Distendível, melhor dizendo, a gente vai ter um aumento de pressão dentro desse vaso. Então, isso configura a hipertensão venosa. Essa hipertensão venosa do leito venoso, ela ultrapassa os limites para os leitos capilares. Então, uma pressão de uma veia importante, o aumento dessa pressão na veia importante, também leva ao aumento de pressão nos capilares adjacentes, tá bom? E aí é que vem uma consequência. Esse aumento de pressão dentro dos capilares faz com que haja um aumento ou extravasamento de líquido para o espaço extravascular, ou seja, o interstício. Então, a gente vai começar a ter um acúmulo de líquido no meio intersticial. E aí isso vai ter, esse é o edema venoso, esse é o edema de origem venosa. Então, como é que eu sei que a pessoa, que o meu paciente está com edema de origem venosa? Eu vou avaliar primeiro como é que está a situação venosa dele. Então, eu vou avaliar as veias, ver se tem dilatações, varizes, né? A mesma coisa, quando eu falo dilatações, estou falando de varizes, portanto, falando de dilatações, tá? Observe se há dilatações importantes, se há... Vou pressionar aqueles vasos, verificar se tem dor, verificar se tem aumento de pressão ali dentro. Com um toque, a gente consegue até ter uma noção disso. A gente aperta na região, imediatamente o vaso responde, preenchendo o espaço, então é o tempo todo cheio, há uma dilatação ali. Então isso aí, e um edema associado, a gente vai ter ali caracterizado um edema venoso, tá? Então, esse edema, gente, que nada mais é do extravasamento desse líquido dos capilares para o meio intersticial, esse edema ele também ocasiona num outro processo, que é um processo inflamatório. Então, esse líquido, ele passa por processos, tá? E quanto mais tempo ele passa ali, mais alteração ele terá. Então, o líquido que estava numa consistência mais fluida, ele pode mudar a sua consistência, inclusive, acho que daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre isso. Esse líquido ele pode ser absorvido pela subderme, ou seja, as regiões abaixo da epiderme. Então, a gente pode ter, geralmente tem, quando é crônico, a absorção de parte desse líquido, e isso aí vai ter todas as outras alterações de coloração de pele, da abertura de úlceras, de uma série de condições, e o processo inflamatório local, tá bom? Então, o ponto central aqui é a hipertensão venosa, dela causado por fator obstrução, insuficiência de válvula ou falha da bomba muscular. Essa hipertensão venosa desencadeia o processo de edema, e do edema um processo inflamatório que aí vai só progredindo até, por exemplo, culminar com uma ulceração do paciente, do membro, numa região específica do membro do paciente, tá bom? Então, quais são as manifestações mais comuns? A gente vê muito o nosso paciente relatar a sensação de formigamento, as parestesias. Então, é importante ele dizer que está com parestesias, as pernas estão inquietas, existe uma sensação, essa sensação nervosa
formigamento, queimação, as câimbras, tá bom? Esse latejamento, isso é uma característica importante relatada pelos pacientes com doença, com insuficiência venosa crônica, tá? Além disso, alguns pacientes podem apresentar dor, edema, né, comum, a sensação de peso causada pelo edema. Esse prurido é a coceira cutânea, ele vai ter essa característica porque esse paciente ele pode cursar com eczema, tá? Eczema é exatamente quando há um processo inflamatório na pele, tá? Então fica uma vermelhidão, isso vai ter um prurido cutâneo, uma coceira na pele. Então o paciente ele vai ter esse desconforto, ele relata esse tipo de desconforto, tá? Além disso, a fadiga também é uma manifestação comum. Então essas aqui são as principais características, ou melhor dizendo, manifestações, né? Elas não são características específicas apenas de uma doença venosa, mas são manifestações, são relatos que a gente observa na fala dos nossos pacientes, tá bom? E o principal sintoma que ele vem dizer que é a dor, que vai piorando principalmente com o final do dia. Então, quanto à dor, desconforto, o peso do membro, ele observa, o relato do paciente é que essa dor, esse desconforto, ele vai piorando ao longo do dia. Por que isso acontece, gente? Porque a tendência dessa pessoa é ficar mais tempo de pé. Ele passa o dia inteiro em ortostatismo, no final da tarde ele já está lá com o membro bem edemaciado, e esse edema gera a sensação de peso e gera o desconforto que ele relata como sendo uma dor. Tá? Então é comum a gente também ter essa observação. Para avaliar esses nossos pacientes com doença venosa crônica, tá bom? A gente utiliza largamente, assim, apesar de muito utilizado na enfermagem, em outras áreas é um pouco menos, tá? Mas apesar de ser largamente utilizado na enfermagem, a gente ainda tem alguns problemas para identificar, para poder aplicar essa classificação chamada de CEAP, que significa o quê? C de sinais clínicos, E de etiologia, A de anatomia e o P de fisiopatologia, que em inglês se escreve pathophysiology, tá? Então, essa aqui é o que significa a classificação CEAP. Então eu vou classificar clinicamente, etiologicamente, anatomicamente, fisiopatologicamente a doença venosa no meu paciente. Então ele coloca uma série de classificações. Então, começando pela classificação clínica, né? Clinical Signs, que é o C, nós vamos avaliar o membro do paciente, identificar a situação dele. Então, vai de C0, quando ele não tem nenhum sinal, seja inspecionando ou palpando de doença venosa. Então, a pessoa que não tem sinal algum de doença venosa, então é C0. Então, para cada letra, vamos colocar uma determinada pontuação, tá? Então, aqui está a classificação para o C. Então, o C pode ser C0, pode ser C1, se ele tiver telangiectasias, né? Ou então também veias reticulares, que são aquelas veias de menor dilatação, de menores calibres. C2, veias mais varicosas. C3, veias varicosas que estejam com edemas associados. C4, ela pode ser dois tipos, sendo C4A, aquela membro apresenta hiperpigmentação, eu vou mostrar sobre isso, hiperpigmentação ou eczema, tá? É a mudança de coloração, essa hiperpigmentação, ela geralmente vai para uma tonalidade um pouco mais escura, enquanto que o eczema tem uma tonalidade um pouco avermelhada, e ambas estão relacionadas com o processo inflamatório, tá bom? Vem na sequência, tá? Ó, varizes com edema, vai piorando. O edema, lembra que eu falei? Gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, o extravasamento do líquido ultrapassa, vai para a subderme, é absorvido por ela, muda a cor da pele. Então, pode ser uma hiperpigmentação, pode ser um processo inflamatório agudo, que é o eczema. C4B, nós já temos uma outra condição chamada lipodermatoesclerose ou atrofia branca. São duas condições diferentes. A lipodermatoesclerose, também vou comentar daqui a pouco, eu tenho uma imagem sobre isso. Ela nada mais é do que o endurecimento da pele.
Então, a hiperpigmentação, ela gera essa mudança de cor. Com o passar do tempo e a absorção do material do edema, essa pele, ela muda de consistência. Então, geralmente, essa não consigo falar direito o nome, lipodermatoesclerose, ela evolui para atrofia branca, mas essas duas, tanto a lipodermatoesclerose como a atrofia branca, elas cursam com algum grau de modificação no formato do membro, do local onde existe, onde elas estão presentes, por conta desse endurecimento, como que uma placa de fibrose, tá bom? Fibrosada. A atrofia branca é a evolução da lipodermatoesclerose. Ela tem uma característica como se fosse uma placa, certo? Endurecida, e dentro dela a gente tem como se fossem uns pequenos vasos brancos, sem sangue, tá? Por isso que a gente fala de atrofia branca. Existe uma atrofia, que é esse endurecimento, e ela é esbranquiçada, tá bom? Depois vem um C5, meio que uma progressão, é quando já existe uma doença, uma úlcera venosa, só que ela já foi cicatrizada, então é um estágio menos pior. Tinha úlcera, mas já está cicatrizada, então a gente vê só a mancha ou a marca da ulceração passada. O C6 é uma úlcera ativa, então a úlcera ativa é a úlcera aberta, é a úlcera que está não necessariamente inflamada, tá? Mas é uma úlcera aberta, é a úlcera que não está coberta, eu digo, pelo tecido, então ela não está cicatrizada, ela está aberta, então ela é C6. Então a gente consegue ver de C0 a C6 essa variação de característica clínica, obviamente, quanto mais para baixo, pior. Essa classe S, a classe A, classe A é o indivíduo assintomático, então ele não tem nenhum sintomas, ele não se enquadra em nenhum desses aspectos. Só para ficar claro, o C0, ele pode relatar que tem sintomas. Então, o C0, ele é sintomático. Aí o sintoma pode ser uma coisa muito leve, pode ser, por exemplo, uma cãibra muscular, ou uma sensação de peso que ele relata, ou um formigamento, tá bom? Ele pode ter essa sensação. E aí, quando vai investigar, é zero, porque não tem um sinal inspecionado ou palpável, observado ou palpável. Quando é o A, é aquela pessoa que não tem relato algum mesmo, então essa pessoa ela não se enquadra absolutamente em nada, tá bom? Depois, eu quero só falar com vocês aqui sobre telangiectasias, que é uma definição dos 3 tipos, tá? Telangiectasias, veias reticulares e as veias varicosas. Para vocês terem noção de que é cada uma delas, né? Eu coloquei aqui as definições, mas vejam, as telangiectasias, elas são extremamente finas, elas estão bem mais na superfície da pele, tá? Elas não geram um problema, nem sempre são dolorosas, nem sempre, funcionalmente, elas não geram um problema. A única coisa que as pessoas vão colocar é uma questão estética, tá? Eles não têm sensação ruim, peso, dor atrelada às telangiectasias. Agora, quando a gente passa para as veias reticulares, a gente já começa a ter uma maior dilatação, tá? A gente não consegue ver, muitas vezes, palpando em si, a pessoa ela relata mais um desconforto decorrente dessas veias reticulares. Agora, as veias varicosas, elas já são veias bem mais distorcidas, edemaciadas. Algumas vezes ela pode estar inflamadas, aí elas podem ser dolorosas, tá bom? Elas são palpáveis na região superficial da pele. Então, só para vocês terem noção, as telangiectasias, elas aparecem, mas elas não têm relato clínico, além de uma questão estética. As reticulares, já existe um relato clínico de desconforto, alguma dor, alguma coisa, mas quase sempre na avaliação nós não vamos identificar algumas mudanças, a não ser que elas estejam já num grau importante de dilatação, já quase encaixando-se nas veias varicosas. A gente começa a visualizar e começa a sentir, a gente já pode até colocar como veia varicosa, que é de fato aquelas varizes, como a gente conhece, mais volumosas, que são salteadas, elas são em alto relevo no membro, tá bom? Então a gente consegue palpar, e existe uma queixa relacionada também a elas, que é uma queixa de dor, de peso, desconforto.
Então, ó, as veias, as telangiectasias, né, são bem pequenas, são com teia de aranhas, tá? Que é spide veins, tá? São teias de aranhas, telangiectasias. Enquanto que as reticulares, gente, elas nem sempre podem estar visíveis, mas quando visíveis, elas são veias que a gente verifica bem mais, como é que eu posso dizer? Elas são, como o nome já diz, elas são retas, reticuladas, tá? Nem sempre a gente palpa. A gente pode visualizar a presença delas. Elas têm maior extensão do que as telangiectasias, tá? Isso é um ponto importante. Enquanto que as veias varicosas a gente já consegue palpar. Então, vai além de uma inspeção, a palpação já tem um relato. A gente já consegue observar essa mudança na constituição da pele. Pode ter dor, geralmente tem dor acompanhada, tá? Então, só para vocês terem noção dessas diferenças entre elas. Aqui, só para a gente também ver a informação sobre as características, né? Nós temos aqui nesse primeiro C1, são as veias, são as telangiectasias, aqui tem bastante, inclusive, mas a princípio é um problema de ordem estética. No C2 eu já tenho as veias varicosas, mas vejam, elas são veias varicosas, eu não estou, pelo menos, visualizando aqui, não há edemas. No C3, a gente tem, além das veias varicosas, a gente tem edema no membro. Então, aqui eu já vejo claramente o edema, né? Às vezes o edema é tão extenso que as veias varicosas desaparecem, mas a gente tem um edema presente. No C4, aqui está caracterizado pela hiperpigmentação. Lembra? Tem C4A, C4B? Aqui a gente tem a característica de hiperpigmentação do membro. Isso aqui, gente, ó, tem até aqui uma dermatite ocre, que é a coloração mais acastanhada, mas aqui, se vocês observarem bem, a pele já tem uma diferença de textura para essa outra, tá? Aqui a pele já parece mais grossa, tá? Então o C4 ele tá ali entre a hiperpigmentação, já está evoluindo para algum grau de atrofia branca. Então a gente tem já um quadro meio variável ali, A e B, tem só essa diferenciação, mas aqui a gente já tem uma hiperpigmentação presente, pelo menos. E aqui já tem uma tendência, uma fibrose, já tem uma tendência de mudança tendência, já modificou o tecido. Aqui em C5, na verdade, a gente teve uma úlcera, a gente tem a marca dela. Então, só para vocês observarem bem, existe aqui uma demarcação de margem ulcerativa venosa, ó. Mas ao redor eu tenho uma hiperpigmentação e o que provavelmente lá atrás, aqui já tem uma atrofia, ó, provavelmente, não é mais uma hiperpigmentação, mas eu tenho aqui uma marca de uma úlcera e tem uma área hiperpigmentada ao redor do que foi essa úlcera, então ele é considerado C5. E C6 é uma úlcera ativa, tá? Então o que é que isso é feito aqui? Inclusive está com a reguinha aqui do lado, para o que? A gente vai medir, né, as dimensões da úlcera, para cada lado a gente mede as dimensões dela e tentando acompanhar o processo até o fechamento dessa úlcera novamente, mas está aqui uma úlcera aberta, tá? Então C6, clinicamente são esses aspectos aqui. Aqui também só para a gente ver, né, C6 não tem nenhum, C0 não tem nenhuma alteração clínica visível, C1 começa a telangiectasias, a gente já começa a ver em C2 veias varicosas, o C3 já tem um edema importante, C4A nós temos a hiperpigmentação com a presença de eczema né? Em C4B são os dois tipos, é o que tem mudança de constituição da pele, ou composição da pele e coloração. O C4B já é lipodermatoesclerose, né? Ou a atrofia branca. Aí no C5 uma úlcera que já fechou e no C6 uma úlcera aberta, tá bom? São os aspectos relacionados aspectos clínicos relacionados à classificação CEAP, tá bom? Aqui mais algumas observações, ó, só para a gente ver. As manchas ocres, também chamadas de hiperpigmentação, são essas regiões aqui que a gente já viu, tá? Só uma consideração que eu coloquei aqui, porque eu sabia que eu ia esquecer. Essa hiperpigmentação, ela também é chamada de hemosiderose, certo? Essa hemosiderose, gente, como eu falei lá naquele outro slide de fisiopatologia, nada mais é do que o processo que acontece de absorção
do tecido subcúngeo, do tecido subdérmico, tá bom? Absorvendo o conteúdo do edema. Esse processo se dá por meio de como é que eu posso dizer? É chamado de hemosiderose, que é essa absorção. E isso que é que vai acontecer? Essa absorção gera mudança na coloração da pele, tá? Então, só para vocês saberem, se tiver tanto o nome dermatite ocre, hiperpigmentação ou hemosiderose, certo? Estamos falando da mesma situação, que é a mudança de coloração geralmente mais escurecida, acastanhada para escurecida da pele, que é pela absorção do edema. Geralmente acontece mais no terço inferior da perna, tá? E aí tem os eczemas. Eczemas, eu acho que eu não vou ter nessas imagens, mas o eczema, de novo, é aquela vermelhidão inflamatória. É como se fosse uma inflamação ativa. Geralmente ele tem coceira, tem um prurido, tá bom? Edema, a varicoflebite, gente, varicoflebite nada mais é do que a inflamação de uma varize, é a varize inflamada. Então, como é que a gente sabe que tem varicoflebite? É pela palpação do percurso da varize dilatada, certo? Da dilatação. Então, vai palpando e a varize dolorosa é indicativo de varicoflebite. A ulceração, a gente vai ver aqui, né? A ulceração aqui é uma área... essa ulceração aqui, ela tem ao seu redor uma área de hiperpigmentação importante, enquanto que essa outra ulceração aqui, ela já apresenta áreas de varizes, telangiectasias, mas eu não vejo claramente uma área de hiperpigmentação ainda, tá? Então esse caso aqui parece, do primeira imagem, parece ser mais crônico do que essa outra aqui. Inclusive, gente, se vocês observarem bem essa imagem aqui, a primeira, dá para ver claramente a mudança de pele, de consistência. Olha só, a pele daqui é completamente diferente dessa outra. Não dá uma impressão que aqui parece que a pele está que há uma atrofia nessa região. Essa aqui já caracteriza uma pele, como é que eu posso dizer? De lipodermatoesclerose. Tá? Ou seja, a gente já tem um avançado dessa hiperpigmentação, não é só uma coloração escurecida, a pele já mudou, já virou uma placa, tá? Então essa característica é importante, é colocada ali também, já está, só que um pouco mais clara do que essa daqui, ó. Essa daqui já é a caracterizada, é a doença crônica mesmo, que é a lipodermatoesclerose, já na sua tonalidade mais escurecida, tá? A pele fica bem enrijecida e há uma atrofia. Essa aqui é a atrofia branca, eu falei para vocês, ó. É a mesma situação, só que ela evolui de lipodermatoesclerose, só que ela evolui para essa característica de ter esses pequenos, como se fossem vasinhos brancos dentro da área que estava escurecida anteriormente, tá? Então a úlcera tem forma variada, né? Mas os tecidos vizinhos apresentam outros sinais de hipertensão venosa, então eczema, hiperpigmentação, fibrose, tá? Então, de modo geral, é isso que eu queria apresentar para vocês. Quanto à etiologia, então as úlceras, elas surgiram em que situação? Elas são úlceras congênitas, a gente está falando de varizes, de uma doença venosa congênita, que o indivíduo nasceu com essa condição, ou ela é de ordem primária ou secundária, né? Então, para responder essa questão aqui, eu preciso entender um pouquinho o histórico do paciente. Então, saber se ele tem tromboflebite ou TVP, ou teve TVP anterior, se tem diagnóstico de trombofilia, que é a tendência do sujeito ter formação de trombos, tá bom? Traumatismo prévio, se mulheres na pré-menopausa com veias varicosas, né? Saber se ela teve essa síndrome de congestão pélvica. Isso aqui é importante saber essa informação, porque se tem a síndrome varicosa de congestão pélvica, a gente tem uma tendência de ter no membro inferior varizes importantes causadas por essa obstrução que existe em cima, na altura da pelve, tá bom? Histórico familiar de varizes, cirurgias ou procedimentos para tratar varizes. Então, por exemplo, a pessoa passou por... deixa eu pensar aqui. A pessoa teve um traumatismo no membro, teve um traumatismo importante que ocasionou em alguma alteração de nível circulatório. Então, ela pode ter varizes posteriormente a esse traumatismo?
Sim, então aí nós encaixaríamos na adquirida ou secundária, tá? Um exemplo, nós estamos com um paciente, por exemplo, que ele teve um acidente de moto. Do acidente de moto, ele teve um trombo, uma trombose, um TVP, né? Uma TVP, uma trombose venosa profunda. Esse fenômeno trombótico ocasionou em varizes importantes no membro dessa pessoa, desse rapaz, tá? Então, ele hoje é um paciente vascular, tem doença venosa, portanto, por conta de um acidente, de um trauma prévio. Então, a gente vai entender ali se foi uma condição primária ou uma condição secundária, ou ainda se foi uma condição congênita do sujeito, tá? Condição primária, a pessoa simplesmente surgiu com varizes em torno dos 40 e 50 anos de idade, apresentou varizes, dilatações, tá bom? As varizes primárias, geralmente, elas são bilaterais. Geralmente, elas, quando estão presentes, as úlceras são mais extensas, são maiores. Enquanto que nas varizes secundárias, elas são mais unilaterais. É geralmente onde teve o problema. Então, por exemplo, a trombose desse meu paciente, ele foi no membro direito. Então, as alterações no sistema venoso acontecem somente no membro direito, que foi o membro onde teve o impacto da lesão, e tudo mais. Então, as varizes de ordem secundárias, elas são geralmente unilaterais, porque elas, a não ser que a pessoa, por exemplo, tivesse um acidente, por exemplo, foi um trauma nas duas pernas, teve TVP nas duas pernas. Como não foi o caso do meu paciente, ele é unilateral, tá bom? Aqui no A do CEAP, nós vamos ter aqui com relação a quais são a veia que está comprometida, ou as veias que estão comprometidas em sua maioria, tá? Elas são pertencentes ao sistema venoso superficial ou profundo, né? Então a gente tem os componentes, compartimentos, melhor dizendo, superficiais e o compartimento profundo, tá? Então o compartimento superficial, por exemplo, do membro inferior, então é a veia safena magna, a veia safena parva, tá bom? Então a gente vai avaliar superficialmente. Se for profunda, é a veia femoral, a veia poplítea. Então a gente vai tentar entender qual veia está comprometida para poder indicar aqui no CEAP anatomicamente se pertence a profundo, superficial ou as perfurantes, que é a comunicação entre superficial e profundo e vice-versa, tá bom? Aqui, gente, eu coloquei mais para informação. A gente tinha visto algo um pouquinho na aula de anatomia, né, do sistema vascular periférico, mas aqui eu coloquei para vocês a nomenclatura das veias, tanto do sistema profundo como do sistema superficial, só para vocês terem os nomes de algumas dessas veias, dessas partes. Lembrando que nós temos as mais importantes, safena magna, safena parva, no superficial, e nós temos a femoral e a poplítea no profundo, tá? Além disso, no profundo também, das tibiais são importantes também para a gente poder identificar se tem alguma alteração ou não do ponto de vista venoso, tá bom? Aqui é só para a gente relembrar esse esquema. Então aqui eu tenho a veia femoral, tá? Aqui, veia femoral, e aqui a veia safena magna, que ela percorre principalmente a região medial do membro inferior, na verdade essa daqui, membro inferior. E na região posterior, na altura ali, ó, abaixo do joelho, panturrilha, a gente já tem a veia safena parva, tá bom? São superficiais, enquanto que a femoral, e aqui, gente, seria a poplítea, mas aqui nessa imagem está mostrando como tudo femoral, mas aqui seria a veia poplítea, ela seria do sistema profundo, tá? Então, veia safena magna, medial, posteriormente, na altura da panturrilha, veia safena parva, veias safenas superficiais. Aí, para a gente entender um pouquinho sobre as perfurantes, eu também coloquei esse esquema aqui para vocês terem noção dessas informações. Então, pelas regiões, então eu vou olhar o percurso da veia safena magna e vou verificar na altura da coxa, aqui ó, altura da região inguinal, nós temos a perfurante, veia perfurante inguinal. Aí na altura da coxa, na face anterior, veia perfurante anterior da coxa, veia perfurante suprapatelar, veia infrapatelar, veia perfurante anterior da perna. Então,
a gente não tem como saber a veia, as perfurantes especificamente, mas a gente tem como saber a região, e dependendo do relato do paciente, a gente vai entender a que sistema perfurante ela está relacionada, tá? Então é por isso que quando a gente vai fazer o estudo vascular do membro, é importante a gente ter a informação completa sobre qual a região que o paciente está sentindo, o desconforto, a gente ter o mapeamento do sistema venoso, né, do sistema arterial, quando a doença é arterial. Então, é importante essas informações para que a gente consiga mais ou menos determinar quais são as partes desse sistema que estão sendo mais comprometidas pela doença venosa crônica. Por fim, no P do CEAP, a gente vai só descobrir ou apontar se a doença, a condição é causada por um refluxo, obstrução ou por ambos, tá? Então, a gente vai inserir essa informação. E como é que eu vou saber isso, professor? Bem, eu posso saber isso por meio de exames complementares, tá? Então, estabelece-se, solicita-se exames complementares, verifica se tem obstrução, quais são as veias, né, o Doppler, aquela coisa toda. O refluxo também, a gente viu isso nas aulas passadas, né, sobre métodos diagnósticos em angiologia. Então, existe possibilidade de saber se o paciente tem um distúrbio por refluxo ou obstrução, então a gente coleta essa informação, tá? Tem como saber também por meio da ausculta vascular, nesse caso, venosa. Então, a gente colocaria o estetoscópio em cima do vaso, da veia especificamente, para poder fazer essa ausculta e ter uma informação, ter uma ausculta para verificar se existe ou não um som de sopro com obstrução ou um som de refluxo, tá bom? Bem mais difícil, então é mais específico e sensível ter um método diagnóstico mais apropriado, como o Doppler, né, que a gente viu na outra aula. Para complementar, então já fiz o CEAP, mas para saber clinicamente a situação do paciente, eu tenho que utilizar esse instrumento, o VCSS, Venous Clinical Severity Score. E o que é isso, gente? Ele é um instrumento, uma ferramenta utilizada para dar a pontuação sobre a resposta clínica. Então, eu tenho ali uma questão anatômica, uma avaliação do membro, mas e clinicamente? Como é que está? Como é que esse paciente está? Como é que essa doença venosa está repercutindo na condição clínica? Então, eu vou ter parâmetros específicos que eu vou avaliar de 0 a 3. Quanto maior o número, pior. Então, quanto maior a pontuação dele, eu posso ter. O ideal é que eu tenha a pontuação para cada parâmetro, a gente faz isso. E também eu posso ter a pontuação geral. Então, quanto maior a pontuação desse paciente, pior. Então, avalio o quê? Parâmetros como dor ou desconforto ligado à doença. Então, ele não tem nenhum desconforto ou dor, 0. Ele tem sintomas diários que limitam as atividades rotineiras dele, 3. Do mesmo modo, se tem veias varicosas, tem edema de origem venosa, lembra disso? Se tem hiperpigmentação ou não e qual é o grau. Se tem inflamação ou não, qual é o grau, endurecimento, né, que são as áreas de lipoesclerodermose. Número de úlceras abertas, duração que essas úlceras continuam, né? Tamanho da úlcera e se usa ou não meias compreensivas, por exemplo. Então, a maneira da gente poder avaliar a situação clínica do nosso paciente, ela complementa a avaliação CEAP, tá certo? Então, é importantíssimo fazer essa avaliação. Aqui é só um complementar de inspeção e palpação. Nós já vimos algumas dessas informações, mas é só para poder ter uma completude, tá? Então, nós temos ali o que? Varizes, veias reticulares ou telangiectasias. Importante dizer, e às vezes pode ter as 3 coisas, tá? Então, a gente vai ter, muitas vezes, determinar, por exemplo, que na região poplítea para a região de panturrilhas, nossa, quase não sai. Nós temos ali veias varicosas. Acima da região poplítea, nós temos telangiectasias. Estou falando do membro que está mais acometido. Para mim aqui ele é o esquerdo, tá?
Então eu vou dizer mais ou menos qual é a situação e vou identificar a localização delas, tá? O trajeto, a gente consegue ver o trajeto da safena magna, parva, ou a gente não consegue localizar, tá? Como é que está esse trajeto dessas veias? A gente vai localizar primeiro as veias mais importantes superficiais. E essas veias, as varizes, elas estão se esvaziando quando eu levo o membro. Então eu faço a gente vai avaliar o paciente assim, em pé, tá? Depois a gente vai avaliar deitado, eleva o membro, dá um tempo ali, verifica se há esvaziamento ou não. Baixa o membro de novo, a gente vai ver o enchimento, tá? Verificar se tem edemas, se já existe uma alteração, né, do tecido subcutâneo. Palpar os linfonodos, palpar as varizes, verificar se tem dor na região dos linfonodos, a gente vai ver isso numa aula futura. Palpar se tem tensão venosa, aquilo que eu falei para vocês, como é que tá? Se tá hipertenso, como é que tá o sistema venoso? Palpa e verifica se volta rapidamente ou não. Tá? Isso me dá uma ideia da tensão venosa, me dá uma ideia sobre o grau de hipertensão venosa naquele vaso especificamente. O diagnóstico a gente já sabe sobre isso, né? Pode ser feito tanto por avaliação clínica, mas tem outros métodos de diagnóstico, ultrassom, o Doppler, né? A fotopleximografia, flebografia, tanto a tomo como a ressonância venosa. E também existe um outro método que é bem menos utilizado na vascular periférica, que é o ultrassom intravascular. Ele é mais usado para coração, tá? Então eu coloquei aqui para vocês saberem que tem essa possibilidade, mas ele é bem pouco utilizado para a realidade de doença venosa periférica, tá bom? Porque ele é como se fosse um cateterismo, tá? Então ele é um pouco invasivo. Mas ele determina o que, gente? A abertura daquele vaso especificamente, tá? Então, ele pode ser substituído pelo Doppler, tá certo? O tratamento, vamos lá. O tratamento para a doença venosa crônica, ele pode ser tanto um tratamento clínico como um tratamento cirúrgico. E vale aqui dizer da importância de ter uma equipe multiprofissional atenta a esse paciente. Então, o tratamento clínico pode ser feito de vários métodos, através de drogas, veias compressivas, né? Terapias físicas, exercícios físicos, a drenagem linfática e aí uma mudança nos hábitos de vida daquela pessoa para poder então controlar fatores de risco e controlar doenças prévias que ela possa ter. Existe também o tratamento cirúrgico, tá? São vários métodos específicos que podem ser realizados, técnicas, mas assim, se eu falar desses aqui, nós temos um bom tratamento, nós temos um tratamento que a gente não pode deixar de ter, que é a compressão. É extremamente importante o tratamento compressivo para a doença, qualquer uma das doenças venosas, principalmente a insuficiência venosa crônica, tá? Então, a compressão, principalmente associada com curativos, é uma coisa que a enfermagem trabalha muito e só para comentar um pouquinho sobre os curativos, esses curativos é principalmente quando tem lesão cutânea, tá? Então, não é aleatoriamente. A realização de curativos para a doença venosa ela tem que ser sistematizada pelo pessoal da enfermagem. Porque se for feito aleatoriamente, é mesmo que nada, não tem efeito nenhum. Mas quando a gente tem uma sistematização do curativo adequado para aquele paciente e associado à compressão, a resposta ela é muito positiva para esse tratamento. Então, melhora a dilatação das veias superficiais profundas, melhoração da bomba da panturrilha, bomba muscular, né? E possui uma ação anti-inflamatória. Então, a associação de curativos, que não é apenas um curativo simples, mas também eles colocam algum tipo de medicação aplicável topicamente, que tem efeitos importantes do ponto de vista de vasomotor, tá certo? Associado à compressão. E aqui o efeito é muito positivo e isso aqui, gente, termina por diminuir edema, diminuir a hipertensão venosa. E essa redução faz com que quebre-se um ciclo vicioso que é ruim, que é danoso à situação do paciente, tá bom? Então, veja só, primeira coisa, eu vou falar de alguns métodos de tratamento convencionais, conservadores, vou falar assim, tá? Não cirúrgicos. O primeiro deles é o uso de meias compressivas. Eu sempre recomendo muito o uso de meias compressivas, principalmente para prevenir piora do quadro, para poder
conter o edema, evitar que haja hipertensão venosa, eu sempre indico use meias compressivas. A altura da meia compressiva, ela vai de acordo com a altura da condição do paciente, tá? Então, as meias compressivas até a altura dos joelhos são as mais comuns. Inclusive, gente, nós temos pelo menos 4 classificações de meias compressivas, de acordo com a pressão que elas exercem. Então, classe 1 são as meias compressivas que exercem até 20 centímetros de água, de pressão, tá? Então, a pressão elástica, tá bom? Grau 2 são aquelas meias compressivas que possuem ali em torno de 20 a 30 centímetros de água de compressão. Classe 3 são aquelas meias compressivas que possuem entre 30 e 40 centímetros de água de compressão, e a classe 4, que é aquelas que possuem mais de 40 centímetros de compressão, tá? Então, cada uma dessas classes de meias compressivas, elas exercem uma pressão específica, tá bom? E é essa pressão que vai fazer com que diminua essa hipertensão venosa, favorecendo toda aquela quebra do ciclo ruim que acontece quando tem hipertensão venosa, tá bom? Então, meias compressivas têm a sua indicação e daqui a pouco, inclusive, eu vou mostrar algumas coisas. Bandagens elásticas e inelásticas, tem 2 tipos. Então, eu tenho as bandagens, que é essa imagem aqui, ó, bandagens elásticas, bandagens inelásticas. A bandagem, tanto a gente pode usar elástica como inelásticas. As elásticas, e a gente pode fazer essas bandagens, tá bom? As elásticas, a gente continua, tô com um problema aqui na fala. As elásticas, nós mantemos uma pressão, enquanto estiver bem posicionada, a gente consegue manter uma boa pressão porque ela é elástica. As meias inelásticas, tá? Elas dependendo do uso, elas podem perder a sua pressão. Então, tem essa diferença entre uma e outra. E eu gostaria de destacar a chamada bota de Unna. Tá aqui, ó, o nome bota de Unna. Essa daqui, gente, é uma é uma bandagem inelástica, tá? Só que qual é a diferença dela? Qual é o plus? Qual é o ponto mais positivo que tem excelentes resultados? Excelentes resultados, principalmente indicados para pacientes com úlceras venosas, tá? Então, é extremamente indicado a pacientes com úlcera venosa ativa o uso de bota de Unna. Essa bota de Unna, ela é uma bota, ela tem uma bandagem inelástica, inelástica, mas não quer dizer que não haja pressão, tá? Ela tem em torno de 30 centímetros de água de pressão. Tem uma pequena variação aí para mais ou para menos. Mas ela tem em torno de 30 centímetros de água de pressão. Então, ela bota pressão, só que ela é inelástica. Então, fica lá a pressão contínua e ela consegue manter boa pressão por 3 a 4 dias, tá? Alguns pacientes usam até mais do que 4 dias, em torno de 5, 6 dias. Mas 3 a 4 dias é o tempo que a maior parte usa. Nessa bota tem isso aqui, ó, óxido de zinco, goma cássia, glicerol, óleo de ríceo e água deionizada, tá? É a constituição farmacológica, vamos dizer assim, que nós temos nessa bota de Unna, que é o diferencial dela, porque ela auxilia na cicatrização ulcerativa da úlcera e favorece, por conta da compressão, favorece o retorno venoso. Então, gente, olha aqui as setinhas. Eu tenho um paciente normal, eu tenho um paciente com úlcera. Qual o problema? O sangue desce arterial, mas o retorno venoso é insuficiente. Quando eu ponho a bota de Unna, ela tem uma pressão, olha aqui as setinhas, ó, pressão, favorece o retorno venoso e tem o efeito da medicação que está ali aplicada na bota. Isso aqui, gente, essa bota não é fisioterapeuta que faz, aqui é médico e enfermeiro e médico, tá? Que são responsáveis por poder indicar e aplicar, tá? Nós podemos sugerir, o paciente que vem pra gente, a gente observa se tem aquela ulceração, tá um quadro bem ruinzinho, vamos indicar então que ele procure um outro profissional para poder fazer uma avaliação para a bota de Unna, tá bom? Compressão pneumática também é bem bacana, principalmente para pacientes que têm edema refratário ou ulcerações crônicas. O que é um edema refratário, professor?
Edema refratário é aquele edema que não tem jeito. É um edema que a gente não tem um tratamento bom. Eu coloco a meia compressiva, o edema não resolve completamente. Ele não é um edema resolutivo do mesmo modo uma úlcera que não resolve com outros métodos. Então, a compressão pneumática intermitente, ela é essa bota, ela é conectada a um equipamento que vai insuflar e desinsuflar. Então, é pneumática como um pneu, ela enche de ar, esse enchimento comprime e na compressão ela ajuda tal como uma bomba muscular, tá bom? Então, nessa compressão o sangue vai embora, aumenta o retorno venoso. Aí ela para, intermitência, ela comprime e descomprime, comprime e descomprime. Então a bota ela tem uma função meio que de drenagem, tá? Então a pessoa põe lá, vai ali a menina fingindo costume com a bota, tá lá lendo o livrinho dela de boa, então ela fica lá com a bota e a bota fazendo esse processo de compressão e descompressão, para favorecer esse retorno venoso. Ela é bem boa, tem bom resultado para isso, inclusive acho que tem até um vídeo aqui, vou ver se funciona. Ó, gente, ela vai encher agora. Tá enchendo, enchendo, enchendo. Daqui a pouco ela vai esvaziar. Já foi. Ela encheu e ela esvazia. Então é um processo intermitente de enchimento e esvaziamento, enchimento e esvaziamento, tá? Isso favorece o retorno venoso e do mesmo modo como as meias compressivas, tem vários tipos. Ela encheu aqui de novo. E se vocês observarem, ela vai seguindo uma sequência, gente, ó. Ela esvazia em cima, agora está enchendo de baixo, ela vai começar a encher de novo. Ela vai como uma drenagem. Então, cada pontinho desse, nesse caso aqui, tá? Ela vai como se fosse fazendo a drenagem, tá? Ela começa a encher de baixo para cima, ela vai sendo intermitente. E eu tenho a drenagem linfática manual, tá? A drenagem linfática manual também é utilizada para problemas venosos. Drenagem linfática sozinha não vai resolver, porque eu preciso, depois da drenagem, fazer a compressão. Então, o ideal é, terminou de fazer a massagem, colocar a meia compressiva, para que a gente mantenha um resultado, tá bom? Eu trouxe alguns resultados sobre tudo que eu mostrei para vocês. Primeira coisa, o emprego de elastocompressão como terapia isolada de longa duração em pacientes sem úlcera, apenas sintomáticos, que é aqueles que dizem então com peso no membro, etc., mas não tem úlcera, tem varize, etc., incorre, ou seja, ocasiona em descontinuidade do tratamento em cerca de 30% em 2 anos. E em 3 anos, 50% dos pacientes deixam de fazer o tratamento. É um grande problema na vascular. O que é que isso quer dizer? Isso aqui são resultados de vários estudos, tá? O que isso aqui quer dizer? Primeira coisa, a meia compressiva é ótima, eu falei para vocês, né? A elastocompressão, não só a meia, né? Tudo que eu mostrei até agora tem compressão. É bom, os resultados são positivos. Mas para os pacientes que não têm úlcera, que é aqueles que estão menos ruins, não tem úlcera, esses pacientes são mais resistentes, eles não aderem por muito tempo à terapia de elastocompressão. Ou seja, eles descontinuam o tratamento, 30% deles nos 2 primeiros anos e 50% deles nos 3 anos. Ou seja, metade dos meus pacientes não vai usar a meia compressiva, não vai usar as bandagens elásticas ou inelásticas, vai desistir, tá bom? Isso é um dado importante para a gente ter que conversar com o paciente. Alguns grupos específicos podem ter dificuldade no colocar ou tirar as meias, como o caso dos idosos, portadores de alguma sequela neurológica, gestantes e obesos, assim como certos grupos podem ter mais frequentemente problemas de adaptação com o uso da meia, obesos e pessoas que têm alterações de pele, no caso de eczema.
Tem gente, que não adianta a gente querer aplicar esses métodos compressivos. Por quê? Vestir a meia, para quem não sabe, ela é, dependendo da classe, ela é bem apertada. Então, uma pessoa obesa, uma pessoa idosa, ela tem que ter certa força para colocar a meia. Então, às vezes, eles precisam de ajuda. O obeso, ele não consegue fazer por não ter uma mobilidade. Pessoa que tem sequela neurológica, não dá para ele colocar sozinho, independentemente, tem que ser outra pessoa. Então, a gente tem algumas questões que é preciso repensar a indicação. Então, uma meia compressiva é mais difícil de vestir. Será que não é mais apropriado eu ensinar um acompanhante ou o próprio paciente a fazer uma bandagem? Então vamos pensar sobre isso para a gente não colocar um método meio que padrão. Uma meia elástica é top, padrão, ok. Só que aplica-se a todo mundo, então eu tenho que pensar um pouquinho sobre isso, tá? De forma geral, nos grupos sem úlcera, que conseguem manter o tratamento, pode ser observado tanto melhoras de sintomas como melhoras de qualidade de vida. Ou seja, mesmo as pessoas que não têm úlceras, mas que fizeram lá, seguindo o que o físio pediu, essas pessoas melhoraram seus sintomas relacionados à queixa vascular, peso, edema, dor, tá? Desconforto, melhorou. Além disso, isso gerou melhoria na qualidade de vida, no aspecto físico, mental, social. Então, é uma informação importante. O resultado, ele vem, ele acontece, mas é preciso seguir. Arrisca, muitas vezes, o tratamento. E eu, enquanto fisioterapeuta, eu tenho que saber, porque eu quero que dê certo, né? Então, é igual uma dieta restritiva, nutricional. Se o nutricionista colocar uma dieta muito restritiva, a gente vai seguir no primeiro mês. Depois a gente vai tomar uma raiva tão grande que não volta nem mais para o nutricionista. Por que isso? Porque o profissional, ele tem que entender o paciente dele, não impor simplesmente uma regra. Nos casos onde ocorreu a ulceração de pele, ou seja, CEAP 5 ou 6, úlcera aberta ou úlcera fechada é aberta, né? 5, 6, o emprego de compressão elástica ou inelástica com níveis de pressão menor do que 40 promoveu a cicatrização de forma mais eficiente. Menor do que 40 é classe 3. Ou seja, aqui nos resultados mais gerais, o que a gente observou foi que a compressão para pessoas com úlceras, 5, 6, úlcera fechada ou úlcera aberta, a classe 3 de compressão de meias, tá, compressivas, pareceu ser melhor a indicação dos resultados quanto à cicatrização, foi mais eficiente. Eu tenho alguns outros resultados aqui, ó. Esse aqui é um estudo realizado em 2019. Ele foi avaliar exatamente se é possível, utilizando as meias compressivas, prevenir a recorrência. O que é recorrência? O acontecimento seguido de úlceras venosas nos membros, tá? Então esse estudo aqui foi verificar, será que eu usando, olha a pergunta, será que se eu utilizar meia compressiva, eu minimizo o risco de ter úlcera daqui a algum tempo ou não? Então, foi uma revisão sistemática e eles fizeram a meta-análise. Esse é o resultado. Comparando baixa pressão, meias de baixa pressão e meias de alta pressão, o resultado eu vejo por aqui, ó, numa meta-análise. Esse losango aqui, essa forma geométrica, ela está dando uma tendência favorável a meias de alta compressão para evitar a recorrência de úlceras, tá? Meias de alta compressão. Só que estatisticamente, quando essa forma geométrica ela encontra essa linha central, que é a linha neutra, tecnicamente significa dizer que não há diferença entre indicar baixa ou alta pressão. Qual é a conclusão aqui, gente? Que deu um nó na minha cabeça. Afinal de contas, professor, para evitar que o meu paciente tenha mais úlceras futuramente, eu indico meias de baixa ou meias de alta compressão? Tanto faz, porém,
Quando olhou-se os estudos, foram somente 3, até este momento, 2019, do estudo aqui, eles deram um indicativo que aquelas que têm maior pressão, exercem maior pressão, parecem ser mais indicadas, parecem ter um melhor resultado com elas, tá? Mas olha como são as coisas. Mas se eu usar de baixa pressão, pode também evitar a úlcera? Pode, tá? Então, aqui na verdade, a gente precisa de mais estudos que possam agregar mais resultados aqui para poder analisar essa questão, tá bom? Mas dá uma tendência de indicar maior pressão para poder evitar novas ulcerações. Isso é outro estudo para verificar o efeito da prevenção no uso de meias compressivas em idosos com insuficiência venosa crônica, tá? E refluxo nos membros inferiores. São a revisão sistemática com meta-análise. Olha que legal. Esse estudo aqui, que é um estudo de 2019 também, ele já apresentou o seguinte. Tem como prevenir... Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. A recorrência, mesma coisa. Tem como prevenir a recorrência de úlceras em pacientes que estão com insuficiência venosa? Diferentemente do outro estudo, esse é o diferencial, eles não fizeram análise por baixa ou alta. Eles classificaram, lembra da classificação? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Certo? Eles não pegaram baixa e alta, eles pegaram classes. É melhor de estudar assim. O que é que eles observaram? Qual foi melhor? Classe 1. Qual foi melhor? Classe 1 ou classe 2? O melhor, aqui ó, a forminha geométrica. Meu Deus, gente. A forma geométrica, eu vou falar assim agora, a forma, a gente chama de diamante negro, tá? Vou falar assim logo, diamante negro. O diamante negro ficou completamente favorável à classe 2. Vocês lembram aí como é que classe 2? Qual é a pressão? Classe 2 é a pressão de 20 centímetros a 30 centímetros de água. Então, como é a resposta? Para idosos com insuficiência venosa crônica, a melhor meia compressiva para eles, a fim de evitar recorrência de úlceras venosas, são as meias de classe 2. Tá? É isso que responde aqui. Não encostou na linha 1, ó, nem tocou o diamante negro. Então, nós temos a indicação favorável à classe 2. Não é alta pressão. É pressão moderada. Tá ali, ó, de baixa para média. Tá? Classe 2. Deixa eu ver mais. O que é que eu quero aqui? Aí, gente, aqui são as diretrizes para a doença venosa. Eu vou mandar para vocês também o que é que elas recomendam. Primeiro, com relação a pacientes que têm úlcera venosa, CEAP C6, tá? Com relação a curativos com compressão ou curativos sem compressão, qual dos dois é melhor para cicatrizar? Que é a estratégia PICO. Eu espero que vocês tenham ouvido falar sobre isso já. A gente vai usar bastante nos estágios. Então, os pacientes que têm úlcera venosa CEAP6, eu quero saber se a intervenção com úlceras curativos com compressão é melhor do que curativos sem compressão para cicatrização. O que é que eles acharam? Recomendamos a utilização de curativos associados à compressão no tratamento de úlceras venosas. Evidência A. Ou seja, é melhor fazer curativo com compressão do que curativo sem compressão para úlcera venosa. Cicatriza mais. Então, não tem essa conversa de dizer, ai meu Deus, está com a ferida aberta, não pode comprimir o membro do paciente. Não. As evidência A, mostra que sim, recomenda-se, caso contrário, não vai cicatrizar essa úlcera. Outra, pessoas que têm úlcera, de novo, grau 6 aqui no CEAP, eu quero saber se a terapia de compressão, junto com os curativos, é melhor do que a utilização de métodos de intervenção para doença venosa, para recidivas. O que é melhor?
Fazer compressão e curativo ou fazer outros métodos de intervenção aqui? Apesar da terapia de compressão e curativo serem recomendados como tratamento inicial, recomendamos a utilização de métodos de intervenção na doença venosa para minimizar as recidivas de úlceras crônicas. O grau já baixou um pouquinho. O que é que estão dizendo aqui, professor? Estão dizendo que somente compressão e curativo não resolve o problema. Eu preciso de mais coisa, aí entra a fisioterapia, porque até agora eu não estou falando de fisioterapia. Até agora eu estou falando de tratamentos conservadores para a doença venosa crônica. A fisioterapia vem depois aqui na conversa, tá bom? Então, é recomendado fazer mais do que isso, porque só isso não vai diminuir as recidivas, a recorrência de úlceras crônicas, veja só. Por fim, doentes que estão em pós-procedimento de tratamento de doença venosa, eu quero saber se a terapia compressiva é melhor do que terapia sem compressiva para recuperar essas pessoas no pós-tratamento. Então, fez algum procedimento cirúrgico, por exemplo. Recomendamos compressão após os procedimentos invasivos para o tratamento de doença venosa, como a cirurgia, blá blá blá. Ou seja, tem gente que tem medo de fazer compressão após procedimentos cirúrgicos, mas a compressão vascular, a compressão está sendo indicada, inclusive no pós-operatórios desses pacientes. Então, gente, para alívio de dor ou desconforto, para minimizar o edema pós-operatório, para diminuir a incidência de complicações como hematomas e TVP, além de encurtar o tempo de retorno às atividades habituais, é preciso fazer terapias compressivas mais outras intervenções. Então a gente precisa atuar nesses pacientes associando a terapia compressiva com a fisioterapia nesses pacientes. E um ponto que eu marquei aqui em negrito é que diminui o tempo, a distância, ou seja, sem essa terapia combinada, sem fazer essa combinação de fisioterapia e terapias específicas, esse nosso paciente ele vai demorar mais tempo para voltar às atividades de vida diária dele, seja no trabalho, seja atividades laborais ou atividades de vida diária de fato. Tá bom? Então, gente, isso aqui fica um recado para vocês, que é importante trabalhar com esse paciente de doença venosa. Além disso, uma outra informação, só para a gente concluir aqui, falta mais uma coisinha, mas outra informação aqui interessante é que eles fizeram o quê? Eles foram verificar se o aumento dos custos com a doença venosa aumentaria, no caso, a qualidade de vida dos nossos pacientes, comparando o uso de meias compressivas e meias não compressivas. Então, veja só, o aumento dos custos, aqui está o aumento de custos, tá? E aqui está a qualidade de vida do sujeito. O que é que a gente observa? O aumento do custo aqui não necessariamente aumentou a qualidade de vida das pessoas. Em tese, deveria ter mais bolinhas azuis aqui, ó. Mas o que é que esse gráfico, essa figura mostra? Eles colocaram aqui, eu peguei do artigo lá. Ilustra que tem uma incerteza sobre os custos incrementais no incremento da qualidade de vida com o uso de meias compressivas comparadas com não compressivas. Então, a gente não sabe aqui se de fato o aumento do investimento, tipo o custo, é porque assim, comprar meias compressivas é mais caro, manter essa terapia compressiva é mais caro. Sobre a qualidade de vida, não se sabe ainda, está incerto, se esse investimento valerá a pena do ponto de vista de qualidade de vida. Então, eu não quero dizer, os autores, na verdade, eles não querem dizer com isso que não é indicado investir em meias compressivas. Eles estão querendo dizer com isso que somente as meias compressivas, o alto custo com isso,
não vai ampliar o tempo de vida dessas pessoas ou a qualidade de vida dessas pessoas, tá? Então, de novo, justifica essa necessidade de combinar intervenções para atuar com o paciente de doença venosa crônica periférica. Aqui é outro ponto importante, gente, trouxe só para a gente finalizar o diálogo aqui, é a relação entre movimento e não movimento do tornozelo quando o paciente apresenta algum tipo de processo de úlcera, por exemplo. Existe muita controvérsia ainda sobre o uso de exercício específico, a mobilização do tornozelo. Ainda está em aberta essa discussão especificamente, tá? Ainda é preciso novos levantamentos para poder determinar o real efeito, o que é mais benéfico. Eu fazer somente a compressão ou eu estabelecer a movimentação com a compressão. Então, esse tipo de informação ainda está em discussão. Eu falo pela minha experiência que a mobilização desse paciente é importantíssima. De novo, eu estou falando aqui de um paciente que tem úlcera, tá? Essa discussão aqui é no paciente com úlcera. O paciente com doença venosa não ulcerativo, sem úlcera, não há dúvidas. É incontestável a mobilização, o exercício físico, portanto, a fisioterapia indicada para esse paciente. No paciente de úlcera, no tornozelo, na região ali do tornozelo, que está fazendo ali o enfaixamento, é o que tem ainda de discussão. E essa discussão ainda vai precisar de um aprofundamento maior e provavelmente mais para frente a gente tem alguma resposta mais clara sobre isso, ainda há muita incerteza nos estudos, tá bom? Aqui, só para a gente saber que existem alguns questionários, eu vou mostrar dois, esse é o primeiro, adaptado para o Brasil, tá? Que vai avaliar a qualidade de vida de pessoas com doença venosa crônica, tá? Principalmente pessoas com varizes, tá? Veias varicosas. Então, esse é o Aberdeen, tá bom? Então, o que é que ele tem? São várias perguntas, tá? Que vamos avaliar, na verdade, a situação do membro do paciente. Então, aqui são essas perguntas, mas essas aqui, avaliando a situação do paciente para determinar o impacto, o impacto da doença venosa na qualidade de vida deles. Então, esse aqui é um dos instrumentos que eu acho interessante que vocês tenham acesso para poder avaliar o paciente de vocês com doença venosa, tá? Doença venosa crônica. E esse outro instrumento aqui é o VEINS. Ele também é bem bacana, bem utilizado, ele também foi adaptado para o Brasil e ele vai avaliar a condição clínica do paciente e qualidade de vida dele. Então, ele vai ver o quanto também a doença venosa crônica, ela impacta de algum modo na qualidade de vida do sujeito. Então, aqui, ó, quanto maior, melhor o resultado do meu paciente, a pontuação. Então, são essas questões aqui, tá? São 8 questões, o VEINS, tá? E aqui a gente encerra essa primeira parte. Hoje nós tivemos um pouquinho mais de tempo aqui falando doença venosa crônica, espero que vocês tenham gostado, mas vamos lá. Nós vamos ter uma atividade para a próxima aula, tá? Aqui na sequência desse conteúdo. E aí eu vou passar para vocês essa atividade na nossa sala de aula virtual, mas eu gostaria que vocês tivessem atenção a essa aula aqui para poder auxiliar da melhor maneira possível na resolução da atividade. E obviamente eu vou encaminhar para vocês material complementar de apoio para vocês construírem esse trabalho, essa atividade que vai ser solicitada logo aqui na sequência dessa aula aqui hoje, tá bom? Nós vamos falar, por meio desse trabalho, vocês vão entender dessa atividade, vocês vão entender um pouquinho da atuação do fisioterapeuta, como o fisioterapeuta vai atuar com o paciente com doença venosa crônica, especialmente o paciente com insuficiência venosa, com ulceração e etc, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui. A gente se encontra no próximo assunto. Tchau, tchau.